Olá pessoal, você que tá ouvindo esse podcast, seja bem-vindo. Eu amo essa vinheta. Gente, eu amo essa abertura de um jeito que vocês não vão entender. Por isso que eu dei esse grito assim, olá, porque eu amo. Bem-vindos a esse podcast, me chamo Eduardo Braga. Você me encontra lá no Instagram, preciso me apresentar, né? Porque eu não ninguém me conhece, a Aeraflop veio pra mim, chegou a mim, ficou aqui comigo, então eu vou me apresentar. Eu já falei, me chamo Eduardo Braga, vocês vão me encontrar lá no Instagram como Empretecendo Cast, no Twitter como Empretecendo C, e você pode criar vergonha nessa sua cara e mandar um e-mail pra gente lá no empretecendocast@gmail.com. Olha só, o tema do nosso episódio de hoje é emprego dos sonhos. O que será que vem nesse episódio? Mas antes de iniciar esse episódio, eu preciso fazer alguns comentários com vocês. Eu não poderia deixar de iniciar esse episódio falando sobre o caso do garoto João Pedro, que foi assassinado pelo Estado. É importante frisar, tá? Ele não morreu, ele foi assassinado pelo Estado dentro da sua própria casa. E para ser alvo, a gente sabe, né? Só precisa ser preto. E não sou eu quem diz, são os dados, são as pesquisas, são os números, são as estatísticas. E aí você vai repetir comigo a primeira lição desse episódio: não se refuta dado científico com opinião. Se tu tens uma opinião contrária a esses números, guarda pra ti, porque eles são reais e nós vivemos isso na pele, nós sentimos isso. Tá? João Pedro foi brutalmente assassinado enquanto brincava dentro de casa, tá? E aí, defensores de somos todos iguais? Como é? Não é só se esforçar pra gente chegar lá? Como é que a gente chega lá se estão matando a gente ainda quando criança? Dentro de casa. Como é que ficam aqueles que dizem, se tivesse em casa, isso não teria acontecido? Como? De que forma? Essas perguntas podem ser acompanhadas também, por exemplo, de outras. Que tipo de sociedade aceita uma criança ser baleada dentro de casa? Eu não vou tirar isso da minha boca. A criança foi morta dentro de casa. Ela foi baleada dentro de casa. Basicamente o que aconteceu? A criança estava brincando dentro de casa, foi baleada por policiais, foi levada por esses policiais e só foi encontrada no dia seguinte pela família no IML. E tem muitas outras perguntas que cabem aqui nesse início, nessa introdução. Por que morrem tantos negros? Por que a gente não combate efetivamente essas desigualdades? Quem apoia e comanda essa polícia que mata pobre, preto, favelado? Quem vai conseguir consolar essas famílias? Essas dezenas, centenas de famílias. E a gente vai discutir sobre essas respostas e muito mais no episódio da semana que vem, porque eu tô sem estrutura, gente, para conversar sobre isso hoje. É isso, eu tô sem estrutura. Toda vez que matam um preto, matam um pedaço de mim. Então eu não quero que pareça apenas um desabafo, porque é um desabafo, mas eu quero trazer dados para vocês. A gente vai discutir sobre isso, a gente precisa de políticas públicas urgentes e a gente precisa problematizar essas questões. Mas vamos voltar aqui pro assunto de hoje, que é emprego dos sonhos. Qual será o emprego dos sonhos da galera? Eu fiquei me perguntando sobre isso, essa pergunta me ocorreu quando eu fiquei pensando que em cada fase da minha vida eu queria ser uma coisa diferente. Quando eu era criança, eu queria ser advogado. Imagina, o abuso. Eu era muito abusado. Quem estudou comigo lá no Fundamental 1 sabe que eu era o abuso em pessoa. Uma criança muito abusada. Então eu queria ser advogado. Aí no Fundamental, lá pro Fundamental 2, eu queria ser publicitário. Eu quero e eu preciso ser publicitário. Nem sabia o que era ser publicitário e já desejava ser. E no médio eu queria ser psicólogo. Por que eu tô rindo? Não é porque eu queira me desfazer, não é porque eu estou me desfazendo da profissão, é que eu tô rindo porque nada disso eu me tornei depois. Meu primeiro emprego com carteira assinada, só pra vocês saberem, foi como processador de dados. E essa história é muito bacana, eu preciso contar pra vocês. Abriu lá vagas no Cine, né, que é o órgão... Eu não sei se esse órgão ainda existe, né, com tanto desmonte por aí acontecendo no Brasil, mas na época era o órgão que era responsável por fazer essas seleções para essas vagas de emprego. E aí eu vi essa vaga lá no Cine e disse, vou fazer. Do que se tratava? Estava abrindo uma rede de supermercados, uma loja de uma rede de supermercados na cidade, e eles tinham que fazer aquelas entrevistas em massa, sabe? Aquele onde eles colocam vários grupos, né? Entram de 30 em 30 na sala, e eles fazem algumas dinâmicas. Essa era a primeira fase. E a segunda fase era a fase de entrevistas, né? Com o psicólogo, com o profissional de recursos humanos. O que aconteceu? Eu fui pra entrevista, e a primeira fase, que era essa coletiva,
você tinha que escolher, tinha um quadro lá com todas as funções que ia ter nessa loja, e você tinha que escolher uma com a qual você se identificava. Eu preciso me concentrar pra contar essa história. Eu olhei pra uma e disse, eu quero isso. Tinha lá escrito assim, PDD. Eu quero essa. Eu disse, eu quero essa daí. Nem sei o que é, mas eu quero esse. Não quero ser caixa, não quero ser repositório no supermercado. Eu quero PDD, processador de dados. Eu quero isso aí, não sei o que é, mas eu quero. Quando eu passei da primeira fase, me ligaram dizendo que eu ia pra segunda, né? E aí eu fiquei desesperado, porque eu coloquei lá que eu queria PDD, mas eu não sabia o que era. Então eu joguei no Google o que era processador de dados. Eu comecei a ver que processador de dados trabalhava com notas fiscais, com produtos, cadastro de produtos, de fornecedores. Eu falei assim, meu Deus, deve ter número. Eu tô ferrado, porque eu sou de humana, sei zero de números. Isso não vai dar certo, Eduardo. No que foi que tu se meteu? E aí eu fui pra entrevista no dia seguinte. Isso é muito engraçado, porque a moça lá do RH perguntou, você escolheu o PDD, processador de dados, você tem alguma experiência com processador de dados? Você conhece do que se trata? E eu conhecia, eu era formado pelo Google, né? Sabia de nada, mas o Google me formou. Disse, claro, conheço, é uma rotina que me atrai muito. Eu falei que me atrai muito sem nem ao menos saber do que se tratava. Eu fui muito convincente, porque eu passei dessa segunda fase. Eu passei da segunda fase e agora a terceira fase era um estágio. Eu tinha que provar para todos que eu me adaptava essa rotina de trabalho, que era um estágio no supermercado da mesma rede na cidade vizinha. E vejam que loucura, eu não contei pra ninguém disso. Eu não falei pra ninguém, não informei pra minha mãe, não informei pra irmãs, não falei pra ninguém. E fui pro estágio. E eu comecei a repetir essa rotina por 3 dias e no terceiro dia minha mãe ficou desesperada. E ela me ligou e perguntou onde eu tava. Eu disse, mãe, é o seguinte, eu tô no estágio. Esse é o terceiro dia do estágio do meu trabalho. Foi muito engraçado porque ela não sabia que eu tava estagiando. Eu levei tão a sério aquela história de que o que ninguém sabe, ninguém estraga, sabe? Eu tava com isso na minha cabeça, eu não posso contar pra ninguém, senão vai estragar. E não deu certo esse trabalho, gente. Eu não consegui me lidar com a rotina, era muito pesada pra mim, sobretudo porque eu precisava começar nessa loja que ficava na minha cidade ao lado. Eu não ia começar diretamente lá na minha cidade, então eu acabei desistindo dessa vaga. Foi muito bacana esse treinamento que eu passei lá nessa época de estágio, porque surgiu uma vaga depois para processador de dados, numa empresa ainda na minha cidade, no meu bairro vizinho, quer dizer, eu ia caminhando pra lá, e eu assinei minha carteira lá como processador de dados, e me tornei um processador de dados, vejam só. Meu primeiro trabalho, carteira assinada, foi nessa empresa como processador de dados, vejam só, formado pelo Google. E eu precisava contar essa experiência pra vocês, porque nem sempre as coisas acontecem como a gente deseja, ou a vida toma alguma reviravolta, a gente não tem controle sobre tudo, sabe? E tá tudo certo. Anos depois eu me formei em serviço social, quer dizer, nada a ver com publicitário, nem advogado, e muito menos com psicólogo. Aliás, tem um viés ali, porque a gente trabalha numa equipe multiprofissional, tem ali uma ligação com o psicólogo. Imagina, quando eu passei para serviço social, eu também passei para CIT, que é Ciência e Tecnologia. Se não tiver enganado, vocês vão me corrigir aí. Quem passa para CIT faz alguns anos de CIT e depois escolhe uma área específica. É como se fosse uma engenharia. Não sei se é engenharia. Eu não sei, gente. Eu não sei ao certo. Mas é uma área da ciência e tecnologia. E eu só ia me ferrar se eu tivesse cursado esse curso, porque depois eu vi um colega meu que fez esse curso, iniciou, na verdade, que não conseguiu concluir, que é puro cálculo. Eu ia me ferrar lindo nesse curso. Porque imagina, se no serviço social, lendo José Paulo Neto e Yamamoto, às vezes eu me sentia burro lendo esses autores. Imagina o que ia acontecer quando o professor passasse o primeiro cálculo daqueles. Não ia rolar, não ia ser feliz. E na medida que eu passei para serviço social, eu passei também para direito e minha mãe ficou possessa. Ela ficou uma semana jogando na minha cara que eu não queria fazer direito. E eu não queria por 2 motivos. Primeiro, porque eu não queria mesmo. E segundo, porque era na cidade vizinha e eu não queria ter essa experiência. Eu tinha medo ainda dessa experiência de sair da minha cidade, nem que fosse para estudar ou trabalhar, eu não gostava. Tanto é que vocês viram que eu tinha recusado uma vaga de emprego na cidade ao lado, que para mim era muito. E eu também recusei aqui, não quis cursar direito. Minha mãe ficou possessa pela escolha que eu fiz. Primeiro que eu acho que ela não entendia o que era serviço social, né? Poucas pessoas sabem o que é o serviço social. Também tem essa questão da hierarquia das profissões. Existe muito isso de, às vezes, as pessoas encararem profissões como mais importantes que outras. Quando, na verdade, não é, né? Mas imagina, eu, pobre, preto, e morando em uma comunidade cheia de vulnerabilidades sociais, não queria ser professor, por exemplo, não queria ser gari, não queria ser porteiro, eu queria ser advogado quando criança. E isso é bem complexo porque na vida de uma pessoa preta, periférica, ou ela é treinada socialmente para desejar o topo, né? Entre aspas, entre muitas aspas, ou ela se enxerga, aliás, ou ela não se enxerga lá porque não tem um referencial.
né, por falta desse referencial. Eu não tinha consciência sobre isso, né, quando era criança e adolescente. Vim aprender sobre isso, sei lá, depois dos 20 anos na cara. Quando eu me formei em serviço social, as pessoas não sabiam sobre o que era a profissão, né, elas não imaginavam o que era. Sempre associam serviço social a alguém bonzinho que faz caridade e entrega cesta básica. Mas além disso, eu tenho uma história que é bem tosca pra falar pra vocês sobre. Eu tava recém-formado em serviço social e aí chegou um parente, não vou citar nomes pra, sei lá, vai ver a pessoa não vai gostar, né? Mas chegou uma pessoa e disse assim: Eduardo, por que será que não podem matar urubus? Tem uma lei que fala sobre urubus. Eu falei assim, não sei, eu desconheço, não pode matar urubu? Eu não sabia. E a pessoa falou assim, ué, mas você não é assistente social? Eu passei, assim, 2 minutos olhando pra cara da pessoa, pensando assim, ué, mas o que tem a ver? Eu estudei pra lidar com direitos, a efetivação de direitos. Por que eu ia saber do urubu, gente? Então, assim, é notório que as pessoas não sabem ainda a função de um assistente social, que é viabilizar direitos a partir de políticas públicas. E aí, voltando para essa questão da hierarquia, quando eu liguei para minha mãe para dizer, mãe, eu liguei todo empolgado, né, para dizer, mãe, eu liguei para dizer que eu passei no vestibular para o curso de História, ser professor. Passou, assim, uns segundos e disse, foi? Tá, assim, bem seco. Eu todo empolgado para dizer que tinha passado no curso de História. Professor, vocês já sabem, né? É muito perrengue. A gente não pode também romantizar, gente. Eu não vou aqui dizer que não sejam professores. Se vocês têm desejo de ser professor, sejam professores, por favor. Mas eu não gosto dessa ideia romântica, sabe? Eu não gosto dessa visão. Tem que teorizar, tentar sempre manter a formação continuada, mas tem muito perrengue. Já aviso, sobretudo na garantia dos nossos próprios direitos. Tive um aluno que disse que queria ser gari, ainda falando sobre essa questão da profissão dos sonhos, né? O emprego dos sonhos. E isso foi numa dessas dinâmicas, sabe? E algumas pessoas na sala riram. Eu precisei intervir, dar força, dizer para aquele aluno. Eu fui lá e disse, tá tudo certo, não tem problema nenhum em desejar ser gari. Eu falo isso de um lugar onde, por exemplo, eu lembro muito nitidamente de um professor dizer, quando ele ficava chateado, bravo com a sala, ele dizia que nós seríamos Zé Ninguém. Seríamos como os garis limpando as ruas. E aquilo me machucava muito toda vez que ele dizia aquilo. Porque lá no fundo do meu coração eu já tinha assim, uma certa consciência de que existia essa supervalorização de algumas categorias, de alguns empregos, de algumas profissões em detrimento de outros. E eu achava aquilo muito amargo de ouvir, sabe? E eu não queria ser esse professor que chegava pra alguém e dizia que a pior pessoa que ela poderia ser seria um gari. E eu disse, não, você tem que lutar pelo seu sonho de ser gari. A gente precisa falar sobre valorização profissional, porque ninguém paga as contas com amor. Eu não vou chegar lá na padaria e dizer, moça, me dê 10 reais de pão, e ela dizer, você vai pagar no crédito? Eu falei assim, não, vou pagar com amor. Não existe isso. Então a gente precisa parar de romantizar, mas a gente precisa também perceber que é sobre isso. Você é feliz fazendo o seu trabalho e isso importa. Sabe? Ser feliz com o que se faz é fundamental para manter a saúde mental, e a gente tem falado muito sobre saúde mental nesses últimos tempos, e falar sobre saúde mental é falar também sobre o que nos faz feliz. E se o emprego dos sonhos ainda não chegou e você não é feliz com o seu trabalho, lute para que você consiga esse emprego dos sonhos, mas sem romantizar. A gente precisa não ter uma visão romântica sobre isso. Vai fazendo e às vezes a gente se encontra, se reconecta. Eu nunca desejei, por exemplo, ser professor. Nunca, de verdade. Se eu olhar para qualquer pessoa e dizer assim, um dia eu desejei ser professor, eu estarei mentindo. Eu nunca desejei ser professor. Foi acontecendo, foi um processo natural. E eu sou feliz fazendo o que eu faço. E eu não sei, vou fazer um adendo aqui, se é o emprego dos sonhos, tá? Porque acredito que existem muitos fatores que levem a esse emprego dos sonhos. Existem muitas questões a serem discutidas. Por exemplo, quando eu mudei de cidade, quando eu vim morar aqui na cidade que eu moro hoje, porque eu sou de Aracati, Ceará, litoral leste do estado, e vim morar aqui no sertão. Quando eu vim trabalhar aqui, as pessoas não me conheciam, o meu currículo vale um total de 0 coisas, então eu tinha que me virar, eu tinha que trabalhar de qualquer jeito. Então eu fui trabalhar vendendo cartão de crédito numa loja, numa farmácia, numa drogaria. O público daquela drogaria era majoritariamente idoso. E, gente, eu me sentia muito, muito mal. Porque todo mundo sabe que cartão de crédito é um caminho sem volta. Se você precisa de muita educação financeira. E existiam algumas regras da empresa que a gente não poderia contar tudo no ato da venda. E eu me sentia muito mal fazendo isso. Muito mal mesmo, gente. E eu precisava trabalhar, então eu precisava fazer aquilo. Mas eu chegava em casa toda noite, eu chegava arrasado, com a minha alma dilacerada, porque na minha cabeça eu estava prejudicando centenas de vidas,
fazendo aquelas vendas. E eu me sentia muito infeliz. Eu me sentia amargurado trabalhando nessa drogaria, vendendo esses cartões e enganando, de certa forma, a parcela daquela população. Eu fiquei doente, gente. Literalmente eu fiquei doente. Sabe que eu vou ser bem sincero pra vocês. Foi aí, nessa época, que eu desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada. Eu entrei super saudável nesse trabalho, queria me demitir, só que vocês sabem como funciona. Se a pessoa se demitir, ela perde muitos direitos. Então eu queria fazer como que fala? Um ajuste, né, contratual. Um ajuste com o empregador. E esse ajuste não aconteceu. Então eu comecei a ficar cada vez mais doente. Sabe quando chega o domingo e você diz assim, poxa, amanhã é segunda e eu vou de novo pra aquele inferno. Era assim que eu me sentia. Então, me fazia muito mal. E a gente precisa conversar sobre isso, porque o emprego dos sonhos pode não chegar nunca. Se você tá feliz fazendo o que você faz, continue fazendo e tentando chegar lá onde você quer chegar. Mas se você tá triste, saturado, o ideal, no mundo ideal, no campo do ideal é... deixe de fazer. Agora, eu respondo enquanto alguém no campo da realidade que precisava daquele emprego, mas precisava também de saúde mental, né? Porque daqui a pouco eu ia sair de lá louco e não ia ter emprego e não ia ter nada, nem emprego nem saúde. Depois de um tempo, eu saí daquele emprego. Eu, inclusive, quando fui fazer meu demissional, o médico perguntou se eu queria processar a empresa e eu já tava tão doente de um jeito que eu falei, não, eu quero paz, eu não quero processar, e foi isso. Então, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto chamado Mais Educação. Eu sempre fui das áreas artísticas e eu comecei a trabalhar como professor de teatro, vejam só. Uma grande oportunidade, porque para mim era um emprego memorável. Eu amei realizar aquele trabalho e eu acho que naquele trabalho eu fiz meu nome nesse município, digamos assim, porque as pessoas começaram a me conhecer a partir dali. E aí depois surgiu o curso de História, né, nesse meio tempo, onde eu falei para vocês que liguei para minha mãe e... cá estou eu como professor de História no município. Então é sobre oportunidades. Tem muita gente com talento, mas poucos têm oportunidades. Eu sempre falo isso, porque eu preciso ser muito grato às pessoas que me deram oportunidade. Eu não posso jamais cair no erro da meritocracia. Tá aí porque mereceu. Eu mereci. Não, eu tive oportunidade de mostrar meu trabalho. E é isso que acontece na grande maioria das periferias, das comunidades vulneráveis. As pessoas não têm oportunidade. E eu tive. E assim, se eu fosse listar pra vocês, gente, eu tive uma vida de oportunidades. Estudei em escola particular como bolsista, fiz curso de inglês como bolsista, fiz o meu primeiro curso em serviço social foi pelo ProUni, na universidade particular. Então é uma vida de oportunidades. E assim, a desigualdade de oportunidades é real. O racismo estrutural que afasta pessoas negras do mercado de trabalho e afins, o racismo institucional, gente, é tanta coisa, mas isso aqui é assunto já para outro episódio e eu não vou deixar de tratar. Não vou tratar isso agora porque a gente tem que ter pano pra manga, né, amores? Mas à frente a gente debate sobre racismo estrutural, sobre racismo institucional, enfim. No final, tudo se resume a perceber que nós devemos sim acreditar e lutar para chegar ao emprego dos sonhos. Sonhar é isso, né? Lutar para conseguir, lutar para realizar. Mas tem que se sentir feliz estando lá, tá? Se tu tá feliz fazendo o que tu fazes hoje, continua fazendo e lutando para melhorar cada vez mais. Agora, se tu tá triste, se tu tá infeliz, cara, muda. Faz alguma coisa, tenta outra coisa, tenta, não fica parado, tenta. E aí eu gostaria de saber de vocês, o que é que te faz feliz ou infeliz nessa postura, nessa posição que você assume hoje? Eu gostaria do feedback de vocês lá no Instagram do Empretecendo. Vocês encontram no Insta como EmpretecendoCast. Então, gente, tentem aí um exercício para vocês imaginar uma sociedade com algumas das profissões que comumente não achamos importante, que não foi construído historicamente na nossa cabeça que é importante. Porque a pandemia, por exemplo, agora, nomeou um tanto de serviços essenciais que muita gente, eu eventualmente me incluo nesse total, não imaginava ser. Por exemplo, ó, tem garis, operadores de caixa de supermercado, entregadores, profissionais da saúde, da educação. Será que quando tudo isso passar, eles serão lembrados por esse momento? Será que eles serão mais valorizados? Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história, né? Então vamos pro nosso quadro Plurais. Eu amo essa abertura. Vamos lá, solta. Olha aqui. Gente, eu não supero essa abertura nunca, jamais eu vou superar essa vinheta do Plurais, que eu passei 3 horas pra gravar 8 segundos. Eu sou essa pessoa. Eu quero começar indicando pra vocês o trabalho de uma artista incrível. Vocês vão encontrar lá no Instagram como @pretacarola.art. Eu vou soletrar, tá? Que é diferente. PRETA
KAROLA.ART. Gente, a Preta Carola é uma artista incrível que com certeza está fazendo o que ama. Essa eu tenho certeza que está fazendo o que ama, porque ela trabalha como fotógrafa também. Também é artista, ela faz quadros, ela pinta quadros incríveis, obras com muita representatividade. Vocês vão amar o trabalho dessa Preta. Amem os pretos, procurem os pretos, apoiem os pretos, eles precisam de vocês justamente por causa dessa desigualdade de oportunidades. Eu poderia estar aqui indicando qualquer artista desses aí, mas eu preciso indicar artistas pretos porque eu sei que as oportunidades chegam pouco a eles, tá? Procurem no Instagram, @pretacarola.art, é um artista esplêndido. A outra pessoa que eu queria indicar, esse é um perfil mais destinado ao certo público, é o perfil do professor Tiago Cruz. Vocês vão encontrar dessa forma no Instagram, tudo junto. Professor Tiago, com T, Cruz. Ele é professor, autor na Associação Nova Escola, especialista em gestão escolar, e ele produz um conteúdo para esse perfil muito bacana para quem é professor, para quem é gestor, para as famílias também, porque ele faz indicações de livros, temáticas a serem trabalhadas, dinâmicas. O cara é fenomenal nessa área. Sigam o professor Tiago Cruz, vocês não vão se arrepender. Tem muito do que a gente fala sobre o intuito desse podcast, que é dar voz aos plurais, aos vários talentos de pessoas pretas. Empoderem um preto hoje. Ai, gente, me senti muito me apropriando de um conceito feminista, né? Empoderem uma mulher. Mas é isso, tente consumir produtos de pessoas negras, porque, como a gente falou aqui, eles geralmente não estão ocupando esses lugares, esses empregos dos sonhos, porque eles não têm oportunidades, tá? Sigam-nos. Aliás, sigam-nos mesmo, siga todos eles e sigam também a mim, tá? Vamos agora pro Nós por Vozes. No quadro Nós por Vozes, eu trago aqui o feedback das pessoas que escutam esse podcast, e eu gostaria muito de agradecer as pessoas que estão chegando. Essa semana chegaram 83 novos ouvintes. Eu me sinto muito feliz porque eu preciso comemorar cada conquista, por menor que seja. Então eu queria mandar um abraço para os professores da especialização em Teoria, Metodologia e Práticas de Ensino do IFCE Campus Tabuleiro do Norte, em especial ao Marcelo Távora, que deixou um feedback muito interessante. Vamos lá, deixa eu ler para vocês. Escutei para começar o EP Quarentena Sem Pirar. Gostei. Parabéns. Você fala que tem um ouvinte em Pernambuco e agora tem eu ouvindo na Bahia. Que hino! Bem-vindo, seja bem-vindo, e não esqueça de compartilhar, tá, Marcelo? Deixa eu ler pra vocês alguns feedbacks do episódio Universo Nerd, porque esse episódio rendeu muitos feedbacks bacanas e eu preciso trazer pra vocês alguns deles. Olha só, o @RildaJane_ comentou assim: gente, ouvi o EP, ficou muito maravilhoso, parece uma conversa muito de boas em casa, sabe? Muito bom ouvir a voz dos dois. Meu povo, é isso que eu quero que vocês sintam, que é uma conversa aberta, um diálogo aberto, que tem esse alcance de fazer as pessoas se sentirem aqui do meu lado, sentirem eu estar aí na casa de vocês, ouvindo nos ouvidos de vocês. Muito obrigado por esse feedback. Olha só, Ben_B_Costa comentou assim: muito bom, realmente dentro das mídias, as HQ foram por muito tempo escassas de representatividade. Ainda bem que de umas décadas pra cá vem se redimindo um pouco, o que já é um começo. Me lembrei agora de uma oficina que fiz lá em 2009, eu era aluno do NSF e foi sobre o preconceito nas HQ, focando no Vingador Fantasma, que atuava na África. Foi muito forte e reflexivo esse momento. Muito obrigado por esse feedback, eu tô muito feliz que vocês têm comentado, que vocês têm dado a opinião de vocês. Eu fico muito feliz, gente. Eu preciso falar o quanto esse projeto é importante pra mim, e se você tá ouvindo, quer dizer que você acredita nele, tá bom? O que ele representa é exatamente isso que o nome propõe, é empretecer as coisas, é dar voz e vez para pessoas que não têm essas vozes e vezes, e pedir também, eu quero muito pedir que vocês compartilhem o Instagram, compartilhem o episódio no grupo do WhatsApp, marquem os amigos no @do EmpretecendoCast, lá na postagem desse episódio, e é isso. Vocês me encontram no Instagram como EmpretecendoCast, no Twitter como EmpretecendoC, e você pode mandar um e-mail para empretecendocast@gmail.com. A gente se encontra no nosso próximo episódio, que é sexta-feira que vem, e é isso. Um grande abraço e fui!